Bom dia, minha gente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Deixa eu fixar aqui o tema da nossa live de hoje. Deixa eu botar aqui, culpa e consciência moral. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Alfinete. Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente, sejam todas muito bem-vindas. Tô vendo a mulherada chegar aí. Culpa e consciência moral. Deixa eu fixar aqui nos comentários. Estão me vendo bem, gente? Estão me vendo bem? Estão me vendo bem? Tô aqui no semi-biblioteca, aqui tá meio, o áudio tá meio ecoando, mas tá dando pra ouvir, gente. Dá um ok aí nos comentários só pra eu saber se o meu áudio aqui tá ouvível. Quanto tempo que eu não entro, minha gente, né? O tempo aqui tá meio escasso, como vocês estão? Muito bem, meu povo. A conexão tá boa também, né? Não tá dando nenhuma interferência aqui. Agora eu quero falar, gente, sobre culpa e consciência moral, tá? O que acontece, né? Bom dia, Ana Flávia. Bom dia. Rosiane tá falando que tá tudo ok. Então tá, primeira vez que eu tô transmitindo daqui. Aí é bom a gente dar uma conferida, né? Ó, tá tudo ok. Beleza, perfeito. Bom dia. Muito bem. Meu povo, caso clínico convencional. A pessoa chega para consultar comigo e diz, Tati, tem um problema de culpa. Culpa na maternidade, culpa no profissional, culpa por não estar sendo um sucesso na vida, culpa porque eu não consigo estudar, culpa porque eu não passo no concurso, eu tenho culpa porque eu faço um roteiro do meu dia. Ontem eu estava atendendo um caso assim, gente. Eu faço um roteiro pro meu dia e aí o que acontece? Na primeira tarefa que eu tenho que fazer do dia já dá na trave. Então eu tinha que acordar às 6, eu acordo às 7, eu queria fazer atividade física, mas não fiz, e aquilo gera culpa, a culpa gera ansiedade, que gera procrastinação. Gente, vamos entender o que é culpa, em primeiro lugar. Existe a culpa com substância e a culpa sem substância, tá? Então vamos lá, culpa é um sintoma de que a consciência moral da pessoa ainda está atuando, tá? Só que às vezes a culpa tem substância, ou seja, efetivamente a pessoa fez algo, negligenciou algum bem, fez algo que considera errado, tá? E aí vai aparecer a culpa como sintoma da consciência moral. Olha, a culpa é um sinal de saúde moral. Nós não podemos ser inimigos da culpa, minha gente, né? Olha, eu tô me sentindo culpada porque eu bati no meu filho. Pô, graças a Deus que tu tá te sentindo culpada. Entende? Porque tu ainda tem um pingo de consciência moral. Olha, violência, agressão não é a solução. Então é muito bom, vocês entendem? Que em algum momento a gente percebe que, opa, pera, eu fiz algo que eu considero errado ou que não é ético. E essa culpa apareceu no meu peito. Isso, gente, é culpa com substância. Eu fiz algo de errado, algo que eu não considero certo, tá? E a culpa apareceu pra mim. Tem gente que não é sobre culpa com substância, é culpa sem substância, tá? Então, a gente chama de escrúpulos, né? Ah, eu acho que eu deveria estar fazendo aquilo, mas eu não estou fazendo. Quando tu vai ver, a pessoa nem fez nada de errado, gente. A pessoa tá ali se culpando, se martirizando, se criticando. Aquele crítico severo, a pessoa tá se chicoteando lá porque não acordou 5 da manhã. Aí tu vai olhar assim, precisava daquilo ali? Não precisava. Então é culpa sem substância, gente. Vocês estão entendendo a diferença entre culpa com substância e culpa sem substância? Culpa com substância. Tu efetivamente fez algo que tu considera errado. É sobre a tua consciência moral, tá? Nem estou falando sobre ética, né? Sobre o bem, sobre o mal. Não, mas é aquilo que tu considera errado. Culpa com substância. Eu efetivamente fiz algo que eu considero errado e aquilo teve, né, um impacto no meu dia a dia, na minha biografia, negativo. E aí, Gabi, beijo no teu coração, mulher. Tati Almeida. E culpa sem substância. Olha, eu tenho um crítico, né? Eu tenho um juiz severo dentro de mim que fica me penalizando sobre coisas que muitas vezes, meu povo, nem tem tanta consequência na nossa vida, tá? Cotidiana. Ah, eu queria acordar 5, filho. Querer acordar 5 e não acordar é diferente, tá? Quando você tem uma responsabilidade, porra, eu marquei um compromisso com uma pessoa e não fui. Vocês entendem o que é culpa com e sem substância, gente? Então, a culpa, ela é um sinal de saúde moral. Isso não é fraqueza, tá? Efetivamente. Claro que tem as pessoas escrupulosas que eu tava falando, tá? Que são essas que ficam se chicoteando sem necessidade nenhuma. Então, tu tem que te perguntar, eu tô me sentindo culpado por algo que efetivamente, né, trouxe um mal pra minha vida? Eu cometi, né, um ato que está me levando à autodestruição? Gente, a gente tem que saber fazer esse filtro. Pelo amor de Deus, se tu não tiver um senso crítico, né, reguladinho, tu pode cair nesse lugar de escrúpulo.
de estar te chicoteando, entendeu? De ser o teu pior, né? O pior juiz da face da terra. Qualquer pessoa aí é mais suave do que tu contigo mesmo. A gente tem que ter um pouco de, né, entendimento e compaixão com a gente. Ou então tu vai lá, não, efetivamente, Tati, o que eu tenho feito, meu Deus, eu tenho vergonha. Tenho vergonha de falar o que eu tô fazendo. Bom, então tá, então é culpa com substância. Tati Almeida pergunta o seguinte: Tati, sua maravilhosa Clareia Club faz parte das minhas manhãs há tempos. Obrigada pelo conteúdo incrível. Achei que era pergunta, gente, é só um recadinho. Mimosa, estamos juntos, que bom que tu tá. Né? Quem quiser fazer parte do Clareia Club, gente, é só botar eu quero aqui nos comentários. Tu vai receber o link de um grupo de WhatsApp onde eu envio áudios lá. Eu é muita pretensão. Mas são enviados áudios meus lá todos os dias, tá? Cedinho. Tu vai receber um áudio meu que vai estar comigo todas as manhãs pra gente, né, fazer uma expansão psicológica. Então, gente, vamos lá, né? A consciência, né, diz Agostinho, né, filósofo, a consciência é a presença de Deus no homem, tá? Ando aflita por culpa, botou a Rose aí, ó. Rose, primeiro tu tem que fazer uma distinção. A minha culpa, ela tem ou não tem substância? Eu estou negligenciando um bem ou eu estou fazendo algo de errado efetivamente? Aí depois tu vai começar a corrigir a tua conduta. Mas primeiro entenda se a culpa tem ou não tem substância, tá? E aí vem Santo Agostinho e diz o seguinte, olha, a consciência é a presença de Deus no homem. Então, minha gente, nós temos uma pequena, né, abertura para o divino, para a transcendência dentro da gente, que a psicologia chama de consciência, tá? É a partir dali que vai gerar a tua culpa. É a partir da, digamos que assim, do teu desajuste com a tua consciência moral, que a culpa vai aparecer. Assim como o nosso corpo biológico, quando está desajustado, o que aparece? Aparece um sintoma. Olha, apareceu uma febre. Opa, pera, tem alguma coisa de errado na minha biologia. Quando aparece a culpa, gente, existe alguma coisa de errado no teu psicológico, na tua alma. A culpa é um sintoma de algo que tem que ser corrigido, tá? Então, meu povo, essa consciência nós temos que usar e abusar. Nós temos que fazer autoexame. A gente tem que parar e refletir. Estou ou não estou negligenciando um bem? Estou ou não estou fazendo algo que eu mesma estou reprovando? Tá? E a partir disso, gente, as pequenas omissões, as mentiras leves, as reações impulsivas, tudo isso vai gerando uma certa culpa. E se a gente não faz esse autoexame para corrigir efetivamente a nossa conduta, tá? Ordenar a nossa ação, a gente vai carregar isso aí pra sempre, criatura. Isso aí é que nem, sei lá, notificação de WhatsApp. Daqui a pouco tu vai olhar teu WhatsApp, tá com 200 notificações. Aí imagina tu ir carregando pequenas pendências. Depois tu olha, meu Deus, tem tantas omissões, tantas pequenas mentiras, tantas negligências, tem tanta coisa que eu estou entulhada. Entende, gente? A culpa nós temos que observar, fazer o filtro de, né, o que está acontecendo. Ó, a culpa nos pesa, é um fardo? Sim, com certeza. A gente tem que olhar e dizer assim, meu Deus, por que eu estou carregando tanta pendência? Peraí, vamos corrigir. O que eu preciso fazer aqui para efetivamente largar esses pesos, tá? Então, gente, outra coisa que nós temos que entender é o seguinte, né? Os princípios, eles não mudam, gente. A opinião pública, né, vai mudando. Então, tem certos valores, né, que não mudam. O que é certo mesmo que ninguém esteja fazendo, gente. Então, hoje em dia, acontece que nós somos, né, a maioria das pessoas está aí como massa de manobra. Aí tá todo mundo, sei lá, gente, vamos dar um exemplo aqui, né, sei lá, fazendo sexo casual. Aí a pessoa faz sexo casual e sente culpa. Olha, certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo, errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, mesmo que todo mundo esteja fazendo sexo casual, o fato é que para a alma do ser humano aquilo não preenche. Aquilo é que nem caloria vazia. É certo ou errado comer, né, bala? O fato é que se tu comer bala o tempo inteiro, em algum momento teu organismo vai sentir. Por quê? Porque não tem um pingo de nutrição, criatura. É a mesma coisa do sexo casual. Não vai nutrir a tua alma. Aquilo ali é um utilitarismo. O autoconhecimento nos liberta, é isso aí. Então, assim, quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe os nossos princípios, os nossos valores. E, meu povo, nós temos que saber o que é o bem, não dá para relativizar tudo. Ai, Tati, isso depende de opinião. Não, o bem é aquilo que aperfeiçoa, é aquilo que constrói. Tão simples quanto isso. O mal é aquilo que te empobrece, que te diminui, que te deixa pior, que te destrói, criatura. Então, sei lá, gente, né? Pega aí a pessoa que tá, sei lá, cheirando cocaína. Aquilo é um mal, gente.
objetivo. Aquilo está destruindo o teu cérebro. Tá causando uma desordem neural, né? Vamos usar aí as palavras técnicas. Vício, né? É um mau objetivo, um hábito operativo ruim, tá? Virtude é um bem objetivo, é um hábito operativo bom. Então não dá pra relativizar tudo, gente. Ai, eu tô me sentindo culpada porque eu cheirei cocaína. Parabéns, criatura, que bom. Tô me sentindo culpado porque eu tô ficando com 10 pessoas ao mesmo tempo. Como teve cliente meu. Ah, eu tenho 8 mulheres ao mesmo tempo. Porra, graças a Deus que tu tá te sentindo culpado, porque tu não nasceu pra isso, criatura. Existe um elemento chamado bem, que constrói. Existe um elemento chamado mal, que destrói. Não dá pra gente relativizar tudo, gente. É impossível, entende? Então, certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Coloca isso dentro de ti, tá? Então, a gente precisa saber efetivamente os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz mal. Agora, né? Existe uma liberdade que vai virando uma prisão, gente, né? Porque nós somos livres em alguma medida para fazer aquilo que a gente quiser, né? Nós somos. Só que tem um tipo de liberdade que vai te causando privação até o ponto da pessoa fazer tanta lambança na vida. Em última análise, a pessoa vai presa. Olha só, tu é livre sim, né? Tu é livre, inclusive, para matar, roubar, destruir, né? Aquela coisa toda. Onde que isso vai te levar? Isso vai te levar à privação. Isso vai te levar à prisão. Então tem uma determinada liberdade, meu povo, que nós, né, devemos usar com muita prudência, analisando a nossa consciência moral. Olha, de fato, né? Eu sou livre para ser um narcisista filho da puta, né? Para ser uma pessoa egoísta, né? Não narcisista patológico, mas o egoísta. Eu sou livre para ser uma egoísta filha da puta, utilitarista, né? Que vai olhar para o outro ser humano e pensar, como é que eu posso te usar, criatura? Como é que eu posso usar, né? Do teu corpo, do teu dinheiro, dos teus bens. Então é livre para fazer isso. Isso vai te levar à felicidade? É óbvio que não. É óbvio que não. Então tem uma determinada... O ser humano, ele tem uma liberdade que vai afundando ele. E tem uma liberdade que vai fortalecendo, gente. Então, a verdadeira liberdade é escolher o bem, de acordo com a tua consciência moral. Então tu vai analisar. Lá dentro de ti, tu vai encontrar uma resposta. Sabe quando tá tudo assim, ninguém sabe o que faz? Criatura, fica em silêncio dentro do teu quarto, desliga essa porcaria desse celular, para de ouvir podcast, YouTube, sei lá o que mais, tá entendendo? Fica em silêncio, procura as respostas dentro de ti. Dentro da gente existe uma bússola que aponta pro bem, criatura. O ser humano, ele harmoniza com o bem e a beleza e a verdade. E ele desarmoniza, tá? Com o contrário. Com a maldade, com o caos, com a bagunça, né? Que é o oposto de beleza. Beleza é a proporção adequada das coisas. O ser humano, ele harmoniza com o bem, com a beleza, com a verdade, e ele desarmoniza, né? Ele fica infeliz, insatisfeito, irrealizado à medida que comete maldades, que se envolve numa bagunça, num caos, entende? E que começa a mentir, se afasta da verdade. Então existem referenciais que nós temos que usar, né? Para se livrar dessa culpa. E onde que a gente vai achar esses referenciais? Dentro de ti existe uma bússola. Só que vocês não param para ouvir, para ver. Nunca as pessoas fazem silêncio. Isso é um puta de um problema, porque tu não ouve a voz da tua consciência. Como que a gente vai ouvir a voz da nossa consciência se a gente está sempre perturbado, né, por barulhos e questões periféricas e exteriores? Então a gente tem que silenciar, a gente tem que acalmar, a gente tem que ouvir a voz da nossa consciência, para então a gente corrigir a nossa conduta e parar de conviver com culpa, com pendência. Entende, gente? Então, né, a liberdade mal usada, ela vai nos aprisionando. E a liberdade verdadeira é saber escolher o bem olhando para esta bússola chamada consciência moral. Cada um tem a sua. Nem estou falando de ética. Estou falando de dentro de ti. Estou, né, silenciar e ouvir a voz da tua consciência, tu vai saber ali o que é certo e o que é errado. Tu vai ter resposta dentro de ti. Gente, toda concessão que te diminui custa muito caro, tá? Veja bem, às vezes a gente está num relacionamento amoroso, profissional ou familiar, e às vezes a pessoa vai cedendo, entendeu? Vai sendo permissivo, vai deixando o outro fazer o que quer, com a própria, entende?
E tu vai fazendo concessões. Aí teu filho tá lá fazendo... Tu tá vendo que teu filho tá fazendo bobagem. Né? Tu faz uma concessão. Porque tu é fraco. Porque tu é fraca. Porque tu não tá conseguindo, né, se posicionar. Tu tá sendo permissivo. Muitas vezes por uma busca de validação. Por medo de crítica, de julgamento. Por cansaço, gente. Eu sei. Às vezes a gente faz assim, cara, eu tô com preguiça. Na boa, é melhor eu abrir essa exceção, entendeu? Eu negociar a minha dignidade, porque em última análise é isto. Tu negocia a tua dignidade e aquilo vai te gerar culpa. Quantas vezes, gente? O certo era fazer, sei lá, tirar o meu filho da frente da TV. Mas aí eu tô cansada, então eu vou passar pano para aquilo, eu vou negociar a minha dignidade, a dignidade dele. O que isso vai gerar em ti? Culpa. Tá? Tati, mas não tenho outra opção. Paciência, criatura. Em última análise, primeiro tu analisa, tu vê quais são as possibilidades, depois tu começa a agir, tá? A culpa, ela está aí pra gente corrigir a nossa conduta. Não é pra gente ficar se enroscando nela e tornando aquilo um remorso. Outra coisa, gente, entenda uma diferença entre culpa e remorso. Pelo amor de Deus. O remorso é algo que te afunda, que te desespera, que te fecha naquilo ali. A culpa não, gente. A culpa é uma febre que vai aparecer como um sintoma e dizer pra ti, olha, tem algo aí que precisa ser olhado. Não é assim, gente. Quando aparece a febre, o que a gente faz? Opa, meu organismo está em conflito. Tem uma infecção. Eu preciso descobrir e tratar. A culpa é exatamente a mesma coisa. A culpa não tem nada a ver com remorso. Eu vou ficar mais um minutinho aqui, pode ser? Claro. Pode. Perfeito. Obrigadão, viu? Perfeito. Então, gente, culpa não é remorso, tá? Tem nada a ver. A culpa, ela aparece como uma febre, tá? Que vai dizer pra gente, tem algo que eu preciso mudar, tem algo que eu preciso tratar. Aonde? Na minha conduta, nas minhas escolhas, tá? O remorso é quando a pessoa se encerra naquilo, se desespera e acha que está cristalizado. Olha, não há o que fazer. Não há absolutamente o que ser feito. O negócio é eu me abraçar nessa porcaria de sentimento, nesse erro que eu cometi, tu tá entendendo? E tornar aquilo, né, como se... Me tornar aquilo. Não, gente, pelo amor de Deus, é óbvio que não. Nenhum erro nos define. Se tu tá neste lugar, saia. Nenhum erro da tua vida te define. É tão simples quanto isso. Tu pode ter sido a pior pessoa da face da terra. Se tem consciência moral dentro de ti, há possibilidade de redenção. O remorso, ele te encerra no erro. A culpa, ela aparece para nos abrir para uma possibilidade de redenção. Olha, tá, eu entendi. Tem algo aqui que eu estou reprovando, tem algo aqui, né, que eu mesma estou, que eu sei que vai contra os meus valores e princípios, mas eu preciso me abrir para a possibilidade de redenção, de mudança, tá? Então, existe uma distinção muito grande entre uma coisa e outra. Não se encerre na culpa. Use a tua consciência moral para sair deste lugar, para ordenar a tua ação, para corrigir a tua conduta, criatura. E para se tornar, então, uma pessoa muito mais leve. Porque a partir do momento que tu corrige a tua conduta, o que tu faz? Tu largou um peso. Pronto, essa culpa não me pertence mais, corrigir a minha conduta. Às vezes é só uma correção de perspectiva. Olha, eu estava me culpando, né, por não conseguir, sei lá, gente, emagrecer, ganhar dinheiro, cuidar do meu filho, sei lá. Mas aí quando tu vai né, parar em silêncio, como eu falei, e refletir, tu vai ver que não há, que existe uma impotência diante daquilo, que aquilo não é um erro, aquilo é só uma circunstância concreta. Olha, tá bom, isso não é um erro, isso é a minha circunstância concreta. Eu não tenho como ganhar mais dinheiro neste momento. Eu não tenho como cuidar do meu filho melhor neste momento. Gente, nós não podemos nos culpar por algo que é circunstancial. Por exemplo, a pessoa nasce, sei lá, gente, sem uma perna. Ela não pode se culpar porque não tem perna, vocês estão entendendo? Eu não posso engravidar, né, biológico, não posso engravidar. Não posso ter filho biológico. Eu não posso me culpar por uma circunstância concreta, vocês estão entendendo? Se tu não pode dar mais ao teu filho, se tu não pode entregar mais, entende, no trabalho, tu não pode te culpar por aquilo que é impossível, criatura. Por aquilo que não é uma negligência. Por aquilo que é somente a tua circunstância concreta que tu tem que absorver.
e aceitar e te abraçar, porque isso também resolve culpa, gente. Isso também resolve culpa. A gente olhar e dizer, olha, eu tenho uma impotência diante desta realidade. Isso não é uma culpa minha, isso não é uma negligência, isso não é um erro. Isso é só a vida acontecendo. Então, gente, nós não podemos, de maneira alguma, tá, negociar a nossa dignidade. A felicidade está no bem, naquilo que nós consideramos coerente, certo, congruente, tá? Então, nós não podemos ser permissivos, negligentes, né? Ficar fazendo concessões o tempo inteiro dentro do nosso relacionamento amoroso, dentro da profissão onde a gente, né, exerce o nosso trabalho. Tu não pode ficar fazendo concessão o tempo inteiro em relação aos teus filhos, sei lá o que, gente. Sabe? Tem coisa que tu tem que olhar e dizer, opa, pera, se eu fizer essa pequena concessão, eu sei que vai me gerar culpa, porque isso é errado. Isso não é, ai, será que é errado? Não, isso é um mau objetivo. Tu não pode, entende? Tu tem que ser um pouquinho mais firme para não ser permissiva. Para não ser permissiva em relação a essas coisas que vão te gerar culpa e pendência no fim das contas, tá? E, gente, priorizar o que importa, né? Nós temos que saber, mais ou menos, soltar aquilo que nos distrai, tá? Então, às vezes, a falta de paz, ela vem de uma desordem interior. Às vezes a pessoa é muito caótica por dentro, tá? São muitas ofensas, são muitas pendências, são muitas negligências. E é óbvio que esse caos interior nunca vai permitir a paz, criatura. O caos é o contrário da paz, né? Então, assim, nós precisamos entender o que importa e o que não tem valor. Nós precisamos. Sábio é quem sabe ordenar as coisas, minha gente. Tem uma hierarquia certinha de valores. Olha, não vou negociar a minha paz. Esse monte de pendência que está aqui dentro de mim, vamos fazer uma faxina, vamos fazer um detox, né? É bom fazer um autoexame, uma terapia, gente, sei lá. Cada um faz o que está ao seu alcance, né? Às vezes uma direção espiritual, às vezes vai ler um livro, às vezes só pega papel e caneta, vai para dentro, né, num lugarzinho fechado, que nem eu tô aqui sozinha, e vai escrever as suas pendências, mas faz um detox desse caos, dessa bagunça interior que vocês vivem. Bota para fora as tuas frustrações, as tuas culpas, as tuas expectativas idealizadas, não realizadas. Olha, tá bom, eu tô entendendo. Tem esse monte de caos, tem esse monte de... Como eu digo, gente, às vezes a gente vai fazer um detox, é como um vômito. A gente bota pra dentro uma coisinha, outra coisinha, outra coisinha, outra coisinha, daqui a pouco não dá uma indigestão, quando volta, como é que vai sair o vômito? Vai sair tudo organizadinho? Ah, aqui tá o meu almoço, né? Aqui tá... Não, gente, quando vocês vão botar pra fora o caos que tá dentro de vocês, vai sair que nem um vômito. Tudo disforme, tudo complicado, tudo sujo, né? Aí tu vai ter que catar lá, ah tá, isso aqui é periferia, isso aqui é lixo, entendeu? Ah, tem 2, 3 coisinhas aqui que eu efetivamente preciso olhar e resolver. Nós temos que saber o que importa e o que é central e o que é periférico, gente. Não é possível ter paz interior sem conseguir distinguir aquilo que é importante, sem conseguir arrumar essa bagunça interior, sem fazer um detox, gente. Então, como é que a gente faz isso na prática, tá? Por exemplo, diminuindo, né, os estímulos. Existe um excesso de estímulo, gente. Uma criança, estudos comprovam que uma criança de em torno de 7 anos hoje em dia já recebeu mais informações do que, né, a vida inteira de uma pessoa até antes do advento da internet. Então existe um excesso de estímulo. Existem infinitas discussões completamente inúteis, discussões inúteis, que tu tá num cabo de guerra aí, entendeu? Com teu parceiro, com tua parceira, com tua mãe, criatura, é só soltar. Porra, esse cabo de guerra que tá te tornando infeliz, que tá te gerando culpa, que tá te gerando pendência emocional, solta essa porcaria, porra. Pra que isso serve? Tu vai sair vitorioso e qual vai ser? Qual vai ser o teu ganho? Que beleza de vitória. Vocês estão entendendo, gente? Tem muita coisa aí que a gente só tem que abrir mão. Então existem excessos de estímulos, tá? Nós temos que evitar isso. Existem as discussões inúteis que vão gerando pendência, culpa, sabe? Existe uma confusão de prioridade. Tu tem que saber o que está em primeiro lugar, o que está em segundo, o que está em terceiro, o que está em quarto, o que está em quinto, o que está em... Entende? Quando aquele probleminha lá que está lá no 56º lugar aparecer para ti, dando, oi linda,
saiba hierarquizar. Olha, isso aqui não é importante, definitivamente. Eu não preciso disso agora. Vai me gerar mais uma pendência. Esteja de acordo com a tua consciência moral. Ouça. Quando aparecer um desses problemas inusitados, se pergunte, é hora de eu investir nisso? Não é hora. Né? É hora de eu fazer isso? Não é hora. Né? Então, gente, esses são os pontos que eu queria trazer para vocês, tá? Pra gente conseguir lidar melhor com a culpa, né? Se alinhando mais com a nossa consciência moral e efetivamente alcançando um pouquinho mais, né? Essa paz interior, que a culpa gera um transtorno, né? Imenso dentro da gente. Então, alcançando um pouquinho mais um senso de realização, de plenitude mesmo, de paz. Tá bom? Estamos alinhados? Tem uma pergunta aqui, né? Vamos ver se eu resgato ela, ainda tenho 5 minutos. Todo mundo precisa fazer terapia, o nosso olhar para a vida muda e nos tornamos fortes. É isso aí, gente. Esteja, né? Realmente invistam no autoconhecimento de vocês, porque isso ajuda pra caramba. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.